Olá pessoal, aqui é o Gabriel do canal Mergulhando nos Livros e hoje nós vamos falar sobre o livro Entrevista com o Vampiro, da autora Anne Rice. É o seguinte, esse livro é meio complicado, mas antes de falar sobre o livro em si, eu queria falar sobre, como eu posso dizer, sobre a ideia dela do mundo dos vampiros, né? Porque existem muitas franquias e muitas ideias de livro de vampiro. Para mim, livro de vampiro é fantasia urbana. E ela criou sua própria fantasia urbana em cima. Então, para falar sobre a ideia dela, para falar sobre como funciona o mundo dos vampiros, eu já vou falar aqui mais ou menos como funciona. Funciona assim. O vampiro da Anne Rice não é igual o vampiro das outras franquias e dos outros livros ou filmes. Por exemplo, o vampiro da Anne Rice, quando a pessoa é transformada no vampiro, pelo menos nesse livro, Entrevista com o Vampiro, porque ela escreveu outros livros, eu não posso falar pelos outros livros, porque eu estou falando sobre a Entrevista com o Vampiro. Nesse livro, por exemplo, quando a pessoa é transformada no vampiro, não existe mais sexualidade. Não existe mais, como eu posso dizer, não existe mais a relação sexual. Por quê? Porque os órgãos estão mortos. O único órgão que está vivo é o coração. Então os órgãos não funcionam mais. Então, como eu posso dizer, o ser ele vai virar um ser sobrenatural em carne, porque até se chamam de restos mortais. O corpo são os restos mortais, mas ele é mortal, mas ele tem um resto, fala resto mortal, mas ele é imortal. Mas esse vampiro só pode ser morto se você destrói os restos mortais dele, e automaticamente ele não, como eu posso dizer, para se ele reproduzir, ele vai ter que dar o sangue dele para outra pessoa. Então ele tem que sugar para outra pessoa, tirar o sangue da outra pessoa, né? Que é a alimentação dele, e dar o sangue dele. E o maior prazer para o vampiro, o que eles mesmos falam, é o ato de matar, que é o ato que é o êxtase dele, como eu posso dizer, como se fosse um prazer orgásmico, é se alimentar de uma pessoa. Então não existe mais isso, não existe sexualidade no mundo da Anne Rice. Então quando um personagem deseja outro personagem, não é um desejo sexual, é um desejo de estar junto. A companhia do vampiro para outro vampiro, ou do vampiro para outra vampira, é uma companhia meramente platônica. Não existe sexualidade nisso. Até porque existe o filme Entrevista com o Vampiro, mas no filme eu não sei se conseguiu trazer isso, ou talvez nem sei se o diretor do filme queria trazer essa ideia. Mas essa é a ideia de Anne Rice. Então depois eu falo mais durante o que eu vou falar aqui, certo? Vamos começar então. Então a história começa em São Francisco e tem um repórter que no livro, na tradução em português, é chamado de O Rapaz, em inglês é chamado de The Boy. Esse rapaz, que é o entrevistador, ele segue um vampiro, mas ele não sabe que o cara é um vampiro. Mas esse vampiro sabe que está sendo seguido. Então esse vampiro sabe que está sendo seguido, e ele sabe que supostamente esse rapaz é um repórter que quer entrevistar ele, e ele quer essa oportunidade. Ele encontra ele como se fosse uma espécie de barzinho em São Francisco. Isso acontece na década de 1980, que foi a época que o livro foi escrito. E daí mais ou menos, como eu posso dizer, ele pergunta, ele fala: posso entrevistar você? Eu faço entrevistas e coloco no jornal o que eu acho interessante, as pessoas que eu acho interessante, que eu acho diferente, eu gosto de relatar a vida delas, e aparece num caderno no jornal. E aí ele topa, ele fala assim: eu aceito. E aí ele leva esse rapaz, então eles vão para um quarto de hotel, que existe como se possa dizer, não é um quarto simples, é um quarto mais assim, de luxo, assim, digamos assim, onde existe uma mesa, e eles sentam na mesa, e aí ele começa a contar que é um vampiro. E existe, como eles são muito rápidos, ele já se apresenta como vampiro. O rapaz vê já pela pele dele que está muito branca, que existe diferenças. E o rapaz acredita nele já desde o começo, não existe dúvidas, ele não tem que fazer encenações e como no filme ele tem que fazer, como eu posso dizer, no filme ele fica bem rápido, ligando e desligando luz. Não, no livro ele vendo ele pelos olhos dele, que tem os olhos
bem diferente, bem, sabe, tem olhos azuis, mas a pele dele é bem branca. Então, ele já acredita. Aí ele começa contando a história da vida dele, que ele nasceu. Antes disso, digamos assim, o rapaz pergunta pra ele se você é vampiro, assim, cruz. Você tem medo de cruz? Ele fala, não, eu gosto de cruz, eu gosto de crucifixo. Pra mim, eu não tenho problema nenhum eu olhar o crucifixo, eu até gosto deles. Aí ele fala, e alho, essas coisas. Ele fala, não, isso é superstição. Tudo é superstição, estaca no coração é superstição. Aí ele pergunta, e o sol? Ele fala, não, o sol é real, nós não podemos viver durante o sol. Então caixões são necessários, porque a gente precisa se esconder do sol durante o dia. Daí ele começa contando a história da vida dele. Certo, aqui eu já vou dizer o nome dele, mas no livro você só vai ver o nome dele lá na frente. Quem assistiu o filme sabe que o nome dele é Louis, mas no livro você só vai saber mais pra frente o nome dele. Que até tem uma cena interessante, ele fala, a pessoa fala Louis e ele, então seu nome é Louis, ele fala, esse é meu nome. Tô voltando ao assunto. Ele começa a contar que ele, diferente do filme, que ele é um fazendeiro casado, que perdeu a mulher e a filha, não é assim no livro. No livro, ele era francês, ele nasceu na França, a mãe dele, a irmã dele e o irmão, ele era o filho mais velho, mudaram da França para Nova Orleans. Nessa época, em 1781, Nova Orleans era território francês, não pertencia aos Estados Unidos. E ele era fazendeiro de uma espécie que chama de índigo, que é tipo uma substância, como se fosse uma planta, que permite você fazer que tem um corante que permite pintar roupas. E nessa época dava algum lucro. E nesse período existia escravidão. Então, como eu posso dizer, na fazenda do Louis, ele era uma fazenda como se fosse uma plantação. Ele morava numa espécie de uma casa grande e tinha escravos. E ele morava nessa fazenda com a irmã, com a mãe e com o irmão. O que acontece é que o irmão dele, que chamava Paul, o irmão dele era muito religioso, eles eram todos católicos, tendo em vista que a França, que nós estamos falando, apesar dos Estados Unidos ser um país protestantes, Nova Orleans era uma região mais católica, porque era mais ligada à França. E o irmão dele, Paul, era católico, devoto, e começou a ficar fanático. Aí ele criou de início uma capela para o irmão, permitiu o irmão, como eu posso dizer, a dar as coisas para o irmão que ele queria no sentido de devoção. O irmão sempre ficava rezando, até que chegou um dia o irmão dele virou e falou, eu estou tendo visões e eu recebi a visão de que nesse período a França via uma Revolução Francesa. Eu tenho que ir para a França e lutar contra a Revolução e eu sou o escolhido. Aí foi quando o Louis falou, olha, foi longe demais, a sua devoção foi longe demais, vamos parar com isso. Aí começou a cortar o irmão dele. Não, isso não vai acontecer, você não vai. E o irmão dele falou, você vai vender todos os bens, vai vender a fazenda, vai vender tudo e me dar o dinheiro que eu preciso para a França lutar. É quando o Louis falou, não, eu não vou fazer isso. E você não vai para a França. Isso não vai acontecer. Aí o irmão dele, ele entrou em choque. Um dia, o que acontece? O irmão, sei lá, acontece que ele subiu, né? Tinha mais de um andar. Ele escorregou, bateu a cabeça e morreu. E isso devastou o Louis, porque ele se culpava pela morte do irmão. Então ele começou a ter vários problemas, porque ele se culpava pela morte do irmão. Depois do enterro do irmão dele, ele começou a beber, começou a viver uma vida mais, como eu posso dizer, ligadas a... Ele mudou da fazenda, mudou para a cidade. Ele entra numa fase autodestrutiva. E nessa fase autodestrutiva que ele vai conhecer o vampiro Lestat. Um dia ele está andando, e esse vampiro ataca ele e suga grande parte do sangue dele, mas ele automaticamente, ele é, como eu posso dizer, ele se sente atraído, não de maneira sexual, tá? Ele vê que ele é que esse ser, que esse Lestat é sobrenatural, que existe uma aura nele, que ele vê uma cor diferente.
E ele é atraído por isso, ele quer ser igual a isso, porque ele se culpa por essa vida que ele está vivendo, ele se sente infeliz, ele se sente destruído. Ele não se sente digno de viver, ele se culpa pela morte do irmão. Ele fica pensando, será que o meu irmão não tinha razão? Será que o meu irmão não está certo? Será que ele não era realmente o escolhido? Até tem uma cena que um padre vai conversar com ele e o padre fala, seu irmão devia estar possuído pelo demônio, e isso deixa ele puto, ele vai dar uma sova no padre. Só que nesse período, o Lestat já não diferente do filme, o Lestat suga o sangue dele e fala, sua vida vai mudar, eu vou te fazer ser igual a mim. Só que você não vai ser isso feito hoje, eu quero que você aprecie, amanhã eu vou te procurar, então você aprecia o nascer do sol, que eu te procuro amanhã, depois do nascer do sol, né? Mas durante a noite. E daí passa o dia, o Louis foi dormir, ele conta como ele apreciou o nascer do sol, diferente do filme que aparece ele apreciando o nascer do sol em alguma coisa. No livro conta, ele estava no quarto dele, ele vê o sol nascer do quarto, vê o sol bater na janela, bater na cortina. Ele vê o sol bater e entrar em direção dentro do quarto, ele aprecia todos esses pequenos momentos. E na noite seguinte, ele encontra então o Lestat, que, como eu posso dizer, suga o sangue dele, e suga mais o sangue dele. Nisso ele assim, para voltar um pouco atrás, né? Como ele ficou nesse dia que o Lestat sugou o sangue dele, antes de encontrar ele à noite, ele pareceu doente, a família dele chamou médicos que fizeram, como eu posso dizer, um sistema que se chama sangram. Eles sangraram ele, que como eu posso dizer, tiravam o sangue ruim, eles falavam, né, que fazia mais estrago do que benefício. Eles achavam antigamente, nessa época, século XVIII, XVII, eles faziam uma espécie de coisa que chamava sangramento. Eles achavam que tirando o sangue ruim da pessoa, a pessoa ia ficar bom. Então o cara já tinha perdido um monte de sangue, tiraram mais sangue ainda, o cara ficou em estado, ficou muito pior. Então na outra noite ele já tinha sido consumido pelo Lestat e já teve sangramento ainda durante o dia. Então imagina o estado do nível que o cara estava. De brinde, fraco do jeito que estava. O Lestat queria que ele tivesse um compromisso com ele. Então eles foram para a fazenda do Louis e o Lestat levou ele, e o Lestat falou para o Louis chamar o capataz da fazenda, e o Lestat matou o capataz da fazenda, né, como eu posso dizer, para se alimentar. Deixou o Louis assistindo, o Louis ficou anojado, e nesse momento o Louis entra em desespero, passando por tudo isso, ele não sabia o que está acontecendo, assim, ele sabia, mas não sabia, e ele quer fugir. Só que, assim, diferente do livro, do filme, no filme diz que o Lestat ele mente. Tem o segundo livro da série, que ela fez uma série de livros, depois ela continuou, porque Entrevista com o Vampiro, o Anne Rice fez para ser um único livro. Depois de uns 10 anos, ela escreveu o segundo livro, porque fez muito sucesso, foi um best-seller. Aí ela escreveu a história do vampiro Lestat. Então, nesse livro, conta que o Lestat ele mente. Só que no Entrevista com o Vampiro não conta isso. Então você não sabe se o Lestat ele mente. Então, partindo do pressuposto que esse livro seria o único até essa época, o que o Louis conta a respeito do Lestat é o seguinte: o Lestat, assim, ele consegue ver as pequenas minúcias do rosto humano. Então, o Louis conta que o Lestat ele sacava as pessoas. É lógico que depois a Anne Rice escreveu o segundo livro que ele é como se fosse um telepata, mas nesse livro, Louis não sabe. Então ele conta que o Lestat sacou ele só de olhar no olho dele, que ele queria fugir e ficou desesperado. Aí o Lestat segura ele e fala, não. Aí, outro fator que eu não estou contando aqui é o seguinte: o Lestat era um vampiro jovem. Ele era jovem fisicamente, assim como o Louis era jovem fisicamente. Assim, no livro relata eles fisicamente. O Louis, ele era diferente do filme. Ele era, como posso dizer, tinha cabelo castanho, escuro e encaracolado. O Lestat, ele era branco, bem branco, cabelos loiros encaracolados. No filme, o Tom Cruise, que faz o papel do Lestat, assim, ele já está bem mais velho, o Tom Cruise. Então não seria o Lestat, porque o Lestat ele é bem jovem, fisicamente.
Mas o cabelo ficou bem parecido com o cabelo do Lestat, aquele cabelo bem loiro mesmo, encaracolado loiro, como retratado no filme. E o Lestat, ele tem um pai, o pai dele está vivo ainda. Então você sabe que o Lestat não foi tão transformado há tanto tempo atrás. Então no filme você não sabe, você supõe que o Lestat é um vampiro muito velho, mas no livro não, ele é um vampiro jovem. Ele não foi transformado há muito mais tempo do que o Louis. Então também tem nesse momento, ele também leva o pai dele, antes de eles irem fazer isso com o capataz, ele pega o pai dele e leva para a fazenda, e o Louis separa duas escravas, duas mulheres lá que eram escravas, para tomar conta do pai do Lestat. Assim, voltando um pouquinho para trás, quando o Lestat se alimentava do capataz ali, estava matando o capataz, logo depois que acabava isso, ele via o desespero do Louis, mas ele se divertia. Ele dizia, não, você mais pra frente vai rir disso, você vai achar divertido isso. Mas Louis fala que ele nunca se divertiu com essa situação. Que ele e Lestat são muito diferentes. Depois, durante a história, você vê isso. E então, acabou de fazer isso, tal. Eles voltam pra casa, certo? O Lestat tinha levado o caixão dele lá pra casa. Aí tá chegando o amanhecer, ele fala, eu devia ter preparado alguma coisa para você, é minha culpa que eu não preparei, devia ter pensado já nas suas necessidades. Aí ele vai querer se alimentar do Louis para poder transformar o Louis. Existe uma batalha corporal entre os dois, porque o Louis luta com ele. O Louis luta com ele fisicamente, depois ele fala, não é isso que você quer, alguma coisa desse gênero, daí ele vai transformar o Louis. Então aí o Lestat fala para ele, agora é o seguinte, ele começa a sugar ele vai sugar o sangue do Louis, ele fala, vou sugar seu sangue até quase o fim. Você vai fazer de tudo para manter a consciência, e você pensa, ele fala, você olha aquela luz e você fica olhando aquela luz. E você presta atenção. Você fala, você presta atenção no que você sentir nas suas veias. Aí ele começa a sugar o sangue do Louis, né, para completa exaustão. Aí ele corta o pulso e dá pro Louis. Nesse momento o Louis começa a contar que aí começa o sistema de alimentação e a outra vida do Louis. O sistema que é o sistema do prazer que é falado, né? O Louis, ele, como eu posso dizer, ele começa a ouvir de repente um rugir distante, como se estivesse numa selva, um rugir distante. De repente ele começa a ouvir como se fosse um tambor. De repente ele ouve dois tambores. Na verdade, os dois tambores que ele está ouvindo são as batidas do coração. Ele consegue estar ouvindo a batida do coração dele e a batida do coração do Lestat. Ele está sentindo as veias quando está tomando o sangue do Lestat. Então ele está se transformando nesse momento. E aí ele começa, sabe, ele vai ficando, como eu posso dizer, mais forte, e aí o Lestat tira o pulso, ele procura o pulso do Lestat, abre o braço, como se fosse uma criança tentando pegar uma madeira. E o Lestat tira o braço dele. Aí nesse momento o Lestat sai e vai começar a mexer nos livros da fazenda dele, e ele fica ali, como se, sabe, ele começa a ver o mundo já com o mundo com os olhos de vampiro. Antes do amanhecer, começa a olhar as coisas diferente. No livro não diz como ele vê e o que ele vê. Diz que ele vê diferente. No livro, no filme mostra algumas coisas, mas não é como relata no livro. Mas enfim, você não sabe exatamente o que ele vê, mas ele vê um mundo diferente, realmente, com outros olhos, realmente. Ele vê, como eu posso dizer, pessoas, ele relata que, como eu posso dizer, quando ele vê uma pessoa, ele vê também como se fossem as veias, ouve a batida dos corações, uma coisa desse gênero. Então, ele vê diferente, a maneira como ele vê o mundo é diferente, a maneira como ele vê uma árvore é diferente. Você vê, ele vê uma pessoa assim, ele vê uma árvore diferente. Ele relata isso também, aí a Anne Rice relata isso. E aí, quando ele está nesse momento, aí ele começa a perceber, que começa a ter dor no corpo, aí ele fala pro Lestat, o que está acontecendo? Porque o Lestat super tranquilo, fala, sabe? O Lestat não explica para ele o que está acontecendo. E ele, depois com o tempo, o Louis se ressente com isso. Que ele fala que o Lestat não explicou para ele. Ele fala, você está morrendo. E continua olhando os cadernos da fazenda e fala, você é um homem muito rico. E nesse período que ele está morrendo, o Lestat não explica. Ele, por exemplo, quando ele se transforma em vampiro, todos os, como eu posso dizer, todos os líquidos que a pessoa tem vai ser jogado fora, vai ser eliminado. Não posso dizer,
tudo que tem no intestino, a urina, tudo vai tudo embora. Então até um momento nojento que ele vai passar ali, porque ele vai se... Quando nem o cara tomar laxante, ele vai esvaziar tudo ali. Até porque, como eu disse, os órgãos estão mortos. Ele vai... E como eu posso dizer, o corpo do vampiro, que o novo ser que ressurgiu, não rejeita as coisas humanas. Então ele elimina tudo. Ele não se alimenta mais de comida, ele não se alimenta mais com essas coisas. Então rejeita. Então ele passa esse momento aí que no filme não mostra. Mostra a beleza, tá, não tem nada disso. No livro não, no livro relata isso. Esse momento. Não dá detalhes, mas você sabe. Que é um momento de dor que ele vai passar ali. Aí depois chega o momento dele, o Lestat chama ele agora, você vai vir pro caixão comigo. Ele fica horrorizado. Eu não vou dormir no caixão. Não, você tem que dormir no caixão comigo, você não pode pegar sol. Eu devia ter me preparado melhor, foi quando eu falei lá atrás, eu devia ter me preparado melhor, mas eu não me preparei. Então, você vai pro caixão comigo. Retomando aqui. Na noite seguinte, depois de proverem lá o jantar pro pai do Lestat, e o pai do Lestat é cego, que eu não mencionei, ele é cego, é um velho cego, então eles fingiam que comiam em pratos vazios. Eles colocavam comida pro pai do Lestat, as moças, né, colocavam comida para elas, saíam da sala, eles fingiam que comiam, fazendo barulho, sabe, com garfos e facas, fingindo que estava mastigando, o pai do Lestat conversando, comendo. Depois o pai do Lestat levado pro quarto e eles iam sair. Aí o Lestat tinha que levar ele para acabar, porque isso é como se fosse um ritual. A transformação do Louis foi um ritual. Porque é o seguinte, se ele falha no ritual, ele vai morrer. Então durante a transformação, se você faz qualquer coisa errada, a pessoa morre, ela não é transformada em vampiro. Então também não é como as outras fantasias urbanas, que o cara, de repente, ou levou uma mordida e já virou vampiro, ou... Não. Existe um ritual que, se não for cumprido de maneira adequada, a pessoa morre. E o Lestat sabia disso. E, tipo assim, às vezes pode ser feito numa noite. Só que o Lestat não transformou o Louis em uma noite. Ele transformou o Louis em 3 noites. Ele se alimentou do Louis. Depois ele deu sangue pro Louis. Depois ele vai levar o Louis pra se alimentar da primeira pessoa que ele tem que matar. E ele tem que matar e se alimentar da pessoa. Se esse ritual não é cumprido dessa maneira, essa pessoa não vai ser transformada em vampiro, ela vai morrer. Então assim, se a pessoa quiser negar ser transformada em vampiro, ela consegue? Bom, consegue, porque ela não completou o ritual. É um ritual que tem que ser completo aí. Então, nesse momento, então, é o final do ritual, que aliás é uma das partes mais importantes. Ele recebeu o sangue, se transformar e se alimentar da primeira vítima, para concluir e finalizar o ritual. Porque se ele não se alimentasse da primeira vítima, ele morria. Aí ele é levado, então, para se alimentar dessa primeira vítima. Então, o Lestat conhecia algum lugar, como eu posso dizer, essa época na escravidão dos Estados Unidos, certo? Então, existiam alguns ex-escravos assim que fugiram de algumas plantações, que viviam em algumas regiões, porque Nova Orleans é uma região de pântanos. Então, perto de alguns pântanos existiam alguns ex-escravos que se reuniram e viviam em alguns lugares juntos. Não era local de, como eu posso dizer, de luta, não, eles só fugiram e estavam vivendo ali. Aí o Lestat sabia onde alguns estavam e levou o Louis lá. Então tinha um que estava um pouco mais distante do grupo. Aí o Lestat falou: agora você vai, ataca ele e suga o sangue dele. Mas vai que o Louis se ressente, ele comenta isso com o rapaz, que é o entrevistador. Ele fala: poderia ter sido uma experiência positiva para mim e pro Lestat. Poderia ter sido uma experiência que eu poderia ter aprendido de maneira adequada. Mas ele fala: o Lestat foi cruel, foi grosso comigo. Também você entende que o Louis é um cara muito sentimental e guarda muita mágoa em alguns sentidos. E então ele não sabe o que fazer. E ele não vai. É quem vai e ataca o cara é o Lestat. Aí o Lestat vai e fala: vem, se alimenta do cara. E o Louis não vai. Aí o Lestat vai, se alimenta do homem, que é o homem forte, né? O homem pega uma faca, quer lutar de volta. O Lestat submete o cara, porque ele é mais forte, ele é um vampiro, ele é mais forte que um ser humano e também muito mais rápido. Aí ele vai e se alimenta do cara e mata o cara e fala: pô, você
Sabe, ele fala pro Luiz, você me dá nojo. Você me dá nojo. Ele falou, não podemos parar agora, você não pode parar agora, porque ele tá querendo dizer, o Luiz ia morrer se ele não continuasse. Você tem que ir até o fim com isso agora, se você quiser continuar vivo. Então presta atenção, o que eu fiz você vai fazer. Você vai sugar o sangue do próximo. Aí o Lestat vê um outro que se afastou do grupo também, ele vai, pega o cara, ele é muito rápido, chama o Luiz, subjuga o cara e fala, pai, pega no pescoço do cara. O Luiz não sabe o que fazer, então ele não sabe como usar os dentes ainda, que estão surgindo, então ele morde, começa a morder o pescoço em vez de ir, e mordendo o pescoço, o sangue sai, ele começa a beber o sangue do cara, enfim. Aí ele sente o coração da vítima junto batendo em uníssono no coração dele. Não é igual quando o Lestat transforma ele. Quando o vampiro ele tem uma vítima, o coração da vítima e do vampiro batem em uníssono. O vampiro ouve bater juntos, os corações batem juntos, em conexão. E esse é o maior prazer do vampiro. Esse que é o êxtase dele, esse que é o prazer orgásmico que eles têm. Então nesse momento o Luiz está tendo não só a alimentação que ele precisa para suprir ele, mas o prazer que eles têm na vida. Que é como se fossem os corações baterem em uníssono. Ele sente isso, sente a vida do cara vir para as veias dele. E até depois que o vampiro se alimenta, ele ganha a cor da pessoa. A cor assim, não a cor da pele, mas ele fica com, como eu posso dizer, ele é bem branco, de repente ele fica todo rosado, como se tivesse bem de saúde, ele muda. Então quando o vampiro vai para uma festa, ele tem que se alimentar primeiro para parecer normal, para parecer que está com saúde, que está saudável. Se ele vai na cor dele, que é bem branco, ou que é sem vida, as pessoas começam a reparar que tem uma coisa diferente, então ele precisa se alimentar antes de ir para um local. Aí ele está se alimentando e de repente ele começa a ouvir o coração da pessoa bater mais fraco, bater mais fraco, bater mais fraco da vítima, bater mais fraco. Aí nesse momento o Lestat joga o cara, sabe, o corpo, e fala, você não pode continuar, porque a pessoa ela tá morrendo. E ainda assim o Luiz vai para cima do corpo da pessoa, da vítima. Aí o Lestat fala, não, você não pode, você vai morrer. Você não pode se alimentar de um corpo morto. Você não pode se alimentar de um morto, você morre. Ainda assim o Luiz vai, porque a primeira experiência do vampiro com a vítima, a primeira vez que ele se alimenta, tem isso, ele vai buscar continuar, ele tem que aprender com o vampiro mais velho. Só que foi o que o Luiz fala pro rapaz, que é o entrevistador. Ele não teve a paciência de ensinar o Luiz de maneira decente, ou de não ter sido paciente, que ele vai dar uma porrada no Luiz, joga o Luiz longe e fala, você não pode. Então, continuando aqui, depois dessa experiência, o Luiz aprende então como se alimentar. Então, nessa mesma noite, o Lestat fica encantado com a fazenda do Luiz. O Luiz não era um dos mais ricos de Nova Orleans, mas ele era rico, ele era fazendeiro, tinha plantação. Então o Lestat, ele gostava do luxo, gostava da casa, e pro Luiz, o Lestat escolheu ele por causa da fazenda. A fazenda chamava em inglês em francês Ponte do Lucas, ou Ponte de Luca, que significa, acho que era Ponte do Lago, que era uma fazenda muito bonita. E na cabeça do Luiz, porque você não sabe as razões do Lestat. Então, como saiu depois do segundo livro, o Vampiro Lestat, eu suponho, porque eu não li esse livro, que deve dar as razões dele desse livro, mas no livro Entrevista com o Vampiro você não sabe, porque você só vê a visão do Luiz. Porque ele que é o entrevistado, é tudo em primeira pessoa. A história é em primeira pessoa, ele contando o que aconteceu. É o ponto de vista dele. Então, ele supõe que o Lestat escolheu ele por causa da fazenda. Por nenhum outro motivo. Não só por causa da fazenda, mas também Luiz saca, com o tempo, que o Lestat não sabe administrar o dinheiro. Assim, o Lestat é um jogador de cartas, é um excelente jogador de cartas, ele ganha todas, ele é inteligente, ele é rápido. E geralmente ele depois que ele matava, digamos, se alimentava das vítimas dele, ele depenava a pessoa, pegava todo o dinheiro, todo o ouro, tudo que a pessoa tinha, e levava embora. Só que ele dava tudo pro Luiz. Porque o Luiz, o que ele fazia? Ele, com o dinheiro dele, que ele já tinha, ele pegava o que o Lestat passava para ele, e ele transformava em mais dinheiro, e ele fazia render o dobro. Porque ele era um bom administrador. Então também na visão do Luiz, o Lestat escolheu ele não só por causa da fazenda, mas também para cuidar da parte financeira. E também para cuidar do pai dele. E para prover um conforto para o pai dele. Mas voltando aqui para trás, quando eu estava falando, na situação, então nessa noite,
o Louis estava prestando atenção, o Lestat estava olhando lá para a tarefa da casa, tudo. Aí ele pega 2 copos de cristal, ele olha pela janela, ele é muito rápido, diz o Louis. Ele pega, dá um pulo tipo que nem um gato assim, para fora da casa, de repente ele volta que nem um gato também, muito rápido. Aí ele pega um rato e ele fala pro Louis, presta atenção. Ele dá uma mordida, mata o rato, coloca o sangue do rato em 2 copos. Essa cena tem no filme, só que foi diferente. Ele coloca o sangue do rato nos 2 copos de cristal, dá pro Louis e fala, toma rápido enquanto o sangue está quente. Aí o Louis já supõe, então nós podemos se alimentar de animais. O Lestat fala, sim, nós podemos sobreviver de animais. Né? Ele fala, podemos viver assim, não, podemos sobreviver, não é viver, mas é sobreviver, é uma maneira. Aí ele fala, quando você está viajando de navio, esse é um truque, você se alimenta de ratos, porque você não pode se alimentar das pessoas do navio, para que ninguém desconfie o que você é e você venha a ser caçado e morto pelas pessoas. Você está no navio, você não tem para onde ir, nem onde fugir, então você se alimenta de ratos, você sobrevive. É um truque que o Lestat fala pro Louis. No livro, diferente do filme, o Louis não ele entra em várias fases, mas não é igual o filme, que ele fica nessa fase de, como eu posso dizer, de autodestruição, de ficar comendo, se alimentando de ratos e pro Lestat achar ele só procurar os ratos pela rua. Não tem isso no livro. O Louis, você dá a entender, a autora dá a entender isso, até no final do livro bastante, que o Louis, o que ele faz? Ele se alimenta dos flagelos da sociedade. Então ele não se alimenta de pessoas que no ponto de vista dele são boas. Então geralmente ele vai nos bairros perigosos, onde ele vai procurar as vítimas dele. No início é tudo muito complicado para ele, mas depois ele cria um padrão do que ele vai fazer. Ele tenta só se alimentar dos flagelos da sociedade. Automaticamente está fazendo bem, né? Está se livrando da sociedade do mal, que são as pessoas, entre aspas, as pessoas ruins, no ponto de vista dele, e mantém as pessoas boas. Para o Lestat não existia isso. E o Lestat era diferente do Louis, porque o Louis ele nunca se alimentaria de uma pessoa que ele conhece. Se a pessoa ganhou identidade para ele nunca conseguiria se alimentar dela. Para o Lestat não, o Lestat se divertia, aliás, com isso. Ele conhecia a pessoa, fazia a pessoa confiar nele, e aí a pessoa podia ser amiga dele por muito tempo. Quando a pessoa confiava absolutamente nele, ele ia e matava a pessoa e se alimentava dela. Ele se divertia com essas coisas. Então, assim, de acordo com o Louis, do ponto de vista dele, era uma luta entre bem e mal. Porque o Lestat era o mal e o Louis era o bem. Mas fica tudo muito. Mas se você presta atenção mesmo no livro, é tudo uma nuvem, porque você não sabe realmente o Lestat é o mal. Porque depois, ao longo do livro, você vai ver que ele tem sentimentos também. Que ele não é um monstro que o Louis prega que ele é. E mesmo o Louis, em algum momento, ele sabe disso, que ele não é o Lestat não é um monstro que ele viu, mas o Lestat, o Louis no início, ele vê o Lestat como um mal absoluto. Tanto é que os dois não se dão bem. Os dois moram na mesma casa, os dois não se dão bem. Mas continuando aqui, com o passar do tempo, a mãe do Louis falece. Diferente do filme, não existe essas coisas no filme. O Louis arranja um casamento para a irmã dele, garante que a irmã dele vai herdar partes da terra. O Louis consegue arranjar vários investimentos, até que ele não passa nenhum investimento para o Lestat. Ele dá para o Lestat uma renda. O Lestat sempre exige dinheiro, roupas, coisas caras, coisas para casa, luxo. Mas assim, o Louis nunca deu para o Lestat nenhum bem. E o Louis começa a investir também em imóveis em Nova Orleans. Eu suponho, a autora não fala, que ele começou a mudar de nome. Porque talvez ele já sabia que poderia ter que ser morto, porque o tempo estava passando, sabe? E ele ia ter que mudar de identidade. E ele não era bobo. O Louis era um cara ligado nisso. E ele era um cara muito ligado na visão da sociedade, no que a sociedade pensava. Diferente do Lestat. O Lestat é um cara inteligentíssimo, mas ele não ligava para isso. Louis via Lestat como se ele fosse assim um ser revoltado, como se ele fosse revoltado para a sociedade. Então, muitas vezes o que era horrendo para a sociedade ele podia fazer. Então, Louis conta que muitas vezes ele cometia crimes que saíam no jornal e ele se divertia com isso. Assim, ele alimentava uma vítima e fazia uma coisa esdrúxula com a vítima e deixava no centro da cidade. As pessoas comentavam um mês sobre esse assunto. Uma coisa horrível que aconteceu. O Lestat gostava dessas coisas.
Aí a história vai muito bem, até acontecer um fato que é bem marcante no livro e eu acho muito interessante. Então aconteceu uma coisa. Tinha uma família em Nova Orleans de franceses que chamava Frenier, os Frenier. E nessa família é o seguinte, o pai e a mãe, que eram os ginastas, faleceram, então quem tomava conta da fazenda e dos negócios era o filho né, o filho homem, que eu não lembro o nome do rapaz, eu chamava de Frenier, e depois ele tinha 4 irmãs. E o que acontece? Esse Frenier, que era muito famoso, fazia parte da sociedade, esse jovem que tomava conta dos negócios, ele foi desafiado por um descendente de espanhol. Assim, não foi qualquer desafio. Foi um desafio que ele não podia dizer não, porque o descendente de espanhol, que também era um fazendeiro, fez de tudo para ter um duelo, que nessa época existia duelos. E o duelo era até a morte. Fez de tudo. E o lógico que o Frenier não era estúpido, porque o que acontece? Se ele morre, as irmãs dele não estavam casadas. Certo? Nós vivemos numa sociedade, como posso dizer, nesse período a sociedade era machista. Quem toma conta dos negócios são homens. As irmãs automaticamente iam ser colocadas em um convento. Ele sabe disso. Isso é um peso para ele. Então ele tem as responsabilidades não só de cuidar dos negócios, mas também de cuidar das irmãs e arrumar um bom casamento para as irmãs. Então ele não teve tempo para arrumar um bom casamento para as irmãs. E de repente ele é desafiado. Então ele não quer fazer o duelo, mas ele não tem como de não negar o duelo, porque o descendente espanhol queria o duelo, fez de tudo para arranjar um duelo com ele. Então se ele, como posso dizer, se ele nega o duelo, a sociedade ia ver ele como um covarde e ele automaticamente não ia, os negócios da fazenda dele ia ser arruinados. E automaticamente ele ia perder tudo. E as irmãs iam estar arruinadas também, porque não ia conseguir bom casamento para elas. Ia ser irmã de um covarde. Então ele tinha que aceitar o duelo até a morte. E tem um segundo fator, que o Louis acompanhava essa família como se fosse um Big Brother, ou como se fosse, ele assistia, porque nesse tempo de vida do Louis, ele admirava os mortais e ele ficava contente em ver as pessoas contentes. Ele assistia. Então, como ele era rápido, ele tinha uma velocidade sobre-humana, ele conseguia ir, ficava olhando as pessoas pela janela, ficava vendo a vida das pessoas, e ele via muito essas pessoas da família Frenier. Talvez até esse jovem, pelo fato de se parecer muito com ele, como o jovem que assumiu as responsabilidades da família, como o jovem que teve, sabe, que tinha irmãos, que ele tinha que zelar pelos irmãos, que tinha que zelar pela mãe, que tinha que zelar. Ele se via nesse jovem. Então ele acompanhava essa família de longe. E tem um outro fato, que o Lestat queria se alimentar desse cara, queria matar ele. E na cabeça do Lestat ninguém podia matar esse Frenier a não ser ele mesmo. E aí acontecem os primeiros grandes conflitos entre o Louis e o Lestat. Porque na noite que o Louis está acompanhando tudo de perto, olhando tudo pelas janelas. Ele viu o rapaz na noite do duelo e preparar o testamento, sabe, para a irmã mais velha, que o Louis chama ela de Babette, para deixar tudo para Babette. Ele vai e, como eu posso dizer, prepara as coisas, se prepara para o duelo. O Louis diz que ele é um rapaz muito corajoso. O rapaz foi com honra, dignidade, subiu no cavalo para enfrentar de madrugada, que o duelo ia ser tipo umas 5 da manhã nas muralhas da cidade de Nova Orleans. O rapaz foi para lá, e nesse momento que o rapaz estava indo de cavalo, o Lestat tentou pegar ele várias vezes, e o Louis várias vezes lutando fisicamente com o Lestat. O rapaz não via nada, porque os dois eram muito rápidos, os dois eram sobre-humanos. Só que assim, é que nem uma batalha que está acontecendo à sua volta e você não vê. Então assim, você imagina um rapaz se cavalgando, ele não tem noção do perigo que ele estava correndo. Ele quase morreu ali várias vezes. O Louis e o Lestat travando uma batalha ali, sabe, uma briga, sabe, um se jogando em cima do outro. Porque o Lestat tentava voar para cima do rapaz, o Louis ia para cima do Lestat, e os dois, sabe, acabavam indo para os pântanos, um arranhando o outro, brigando com o outro, enfim. Aí o rapaz chega para o Louis sempre falava para o Lestat: dá uma chance para ele, dá uma chance para ele, dá uma chance para ele. Aí o rapaz chegou no duelo, os amigos dele que acompanham chegaram também. Depois chegou o descendente espanhol com os amigos dele. O que responsável para entregar a pistola entregou a pistola para o rapaz, que chama Florete, certo? O Florete, que era como se fosse uma pistola daquela época.
E os descendentes, dos amigos descendentes espanhóis entregou flores para ele. E aí foi, né, deram a distância lá, que atirasse primeiro. E aí o tiro que o Frenier deu foi fatal. Então o Frenier venceu o duelo. Mas nesse momento do duelo, o Louis conseguiu subjugar o Lestat. Até mostra a força de vontade do Louis, porque o Lestat era mais experiente, era mais rápido. Então o Louis conseguiu então subjugar o Lestat de uma maneira para deixar ele parado e falava, dá uma chance para ele. Aí então, o Frenier venceu o duelo, subjugou o rapaz e subjugou o rapaz, então, deu um tiro mortal no rapaz, desculpa. E nisso ele ficou olhando, porque não era o que ele queria. Ele não queria que chegasse nesse ponto, mas enfim, aí ele começou, os amigos dele, vamos embora, acabou, agora os amigos do outro lá vão cuidar da situação da morte dele. Aí ele se preparava para ir embora. Nesse momento, o descendente espanhol pegou uma pistola oculta, sabe, menor, para dar um tiro no Frenier. Nesse momento, então o Louis vê, né, que ele é um vampiro, ele é muito mais rápido, ele sacou, então ele se distrai e começa a gritar pro Frenier para tomar cuidado, que o cara tem uma pistola oculta. Aí todo mundo se perde nesse momento, os amigos se perdem, o Frenier se perde, todo mundo começa a olhar, de repente do nada o cara tá gritando. Só que nisso o Lestat vai muito rápido, se livra do Louis muito rápido, ele pega o garoto, o Frenier, atravessa do outro lado lá e já se alimenta dele. Muito rápido, que nem um relâmpago. Quando o Louis chega do outro lado, o Lestat já matou o Frenier. Não tem o que fazer, né? Aí o que o Louis faz? Não tem mais o que fazer, né? Aí ele pega e vai para a fazenda dos Frenier. Chegando lá, ele quer falar com a Babette, com a mais velha. E ele sabe que ela é corajosa, então o que ele faz? Ele aparece com uma assombração, ele mostra o rosto numa janela que elas estão, porque as 4 irmãs são preocupadas. Elas sabem que o futuro delas depende do rapaz. Elas sabem disso, se o rapaz morresse, elas iam estar todas condenadas. Então ele aparece com o rosto na janela e some. Todas elas ficam assustadas, uma assombração, uma assombração. Aí a Babette, mais corajosa, vai ver o que está acontecendo. Aí ele aparece realmente com uma assombração. Ele aparece muito rápido num canto, vai para outro lugar, aparece outro lugar, vai para outro lugar e fala, eu não sou seu inimigo, eu tô aqui como amigo, vim para dizer para você que o seu irmão morreu, mas eu quero te ajudar. Você permite que eu te ajude? Ela, não, eu permito que você me ajuda. E o Louis fala, ela é muito corajosa também, ele admira muito a Babette. Aí ele fala para ela, você vai fazer o seguinte, você não vai permitir que nenhum parente seu de sexo masculino assuma os seus negócios. Você vai assumir seus negócios. E o que você vai fazer é casar suas irmãs. Você vai arranjar um casamento para suas irmãs e você vai assumir seus negócios. Você vai ser vista como pária pela sociedade, mas o futuro de vocês 4 depende disso. Se você não assumir seus negócios, vocês 4 vão ser jogados num convento. Então você vai assumir os seus negócios. Faz isso e tudo vai ficar bem. Aí o Louis vai embora. E ele acompanha de longe a situação. E realmente a Babette, ela assume os negócios. A sociedade trata ela como pária, porque como eu falei, essa época era outra época. Era uma sociedade machista. As próprias mulheres da sociedade condenavam ela. Mas mesmo assim ela assumiu os negócios. Ela conseguiu casar 2 irmãs dela. Fazer um bom casamento para 2 irmãs dela com fazendeiros. Não falam fazendeiros, sabe? Mas você supõe que sejam. E, bom, pelo menos um casamento bom. Ela conseguiu casar com as 2 irmãs dela. Ainda ficou com outras 2. Mas ela ficou condenada. Duque acompanhava toda a situação, sabe? Sempre ia lá, vendo, como eu falei, como se fosse uma espécie de Big Brother, assistindo tudo. Pelas janelas, de longe. Ele via que a Babette estava sofrendo. Então outro dia ele vai se apresentar de novo para a Babette. De maneira sobrenatural também, de maneira rápida, sumindo, sabe? Mas aí ele aparece, quando você chama ela vai, ele fala, eu vou ajudar você. Aí ela até pergunta, você é um anjo? Ele fala, não, eu não sou um anjo, longe disso, longe de eu ser um anjo. Ela, pra mim você é um anjo. Ela fala, não, eu não sou um anjo, eu não me vejo como anjo. Porque ele ajuda ela, né? Ela fala, eu vou te ajudar, que você vai fazer o seguinte agora. Você vai dar um baile beneficente. Até ela fala, como dar um baile beneficente? Ninguém vai vir, não. Você vai dar um baile beneficente, você vai chamar toda a sociedade e você vai fazer um baile beneficente para caridade
E você vai achar outra sociedade. Você vai fazer questão de chamar algumas matronas que você conhece. E você vai se colocar sob a proteção dessas matronas. E quando você fizer isso, você vai dizer para elas que tudo que você fez pelas suas irmãs e por você. Que você em nenhum momento você queria causar constrangimento para a sociedade, ou em nenhum momento você queria causar problema. Você fez tudo por amor pela sua família. E você fala que você vai pedir para as matronas arranjar um casamento para você. Aí a Babette fala, nossa, você tem uma excelente ideia. E com o tempo, o Louis vê que ela faz exatamente isso e tudo dá certo. Ela consegue, do baile beneficente, é um sucesso. As matronas aceitam a ideia dela, acreditam nela e arrumam um casamento para ela. E a Babette casa, e Louis vê a situação de longe e fica feliz vendo as pessoas felizes. Nisso existe vários discursos entre ele e Lestat, o Lestat sempre dizendo para ele, você está apaixonado pela humanidade, você não é mais humano. Aí o Louis fica puto com o Lestat, fala, não, Lestat, ao contrário, eu como humano, quando eu era humano, eu nunca conseguiria entender uma obra de arte. Como vampiro eu consigo entender uma obra de arte, entender por que o homem que fez a obra de arte fez a obra de arte. Então ele fala, nós como vampiros não temos que só apreciar o ato de matar. Ele fala, nós como vampiro temos que apreciar a própria vida, a própria existência. Temos que entender o homem, a vida do homem, como vale a pena a vida do homem. Você tem que valorizar a vida do homem. Para Lestat, ele só via o homem como vítima, como para você, sabe, usar ou você de qualquer maneira, para se divertir ou para você se alimentar. Para o Louis não, ele viu a pessoa como, sabe, como algo a ser admirado. Essa é a grande diferença entre o Louis e o Lestat, pelo menos até esse momento, porque como eu falei, nós estamos tudo vendo de acordo com o ponto de vista do Louis. Então, continuando a história aqui.